A morte é um tópico que intriga a humanidade desde tempos imemoriais. Na Bíblia, a morte é um tema significativo que é abordado do começo ao fim. A Bíblia apresenta a morte não apenas como um fim físico, mas como um evento espiritual com implicações eternas. Ela fala da morte como uma separação de Deus devido ao pecado, mas também fornece uma mensagem de redenção e esperança por meio de Jesus Cristo. Essa dupla perspectiva sobre a morte ressalta a abordagem abrangente da Bíblia para entender a existência humana. A Bíblia descreve a morte principalmente como uma separação. Em Gênesis capítulo 3, o primeiro caso de morte é apresentado como consequência da desobediência de Adão e Eva. Depois que pecaram, eles experimentaram a morte espiritual, uma separação de Deus, e, eventualmente, a morte física. A morte física, de acordo com a Bíblia, é a separação da alma do corpo. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: "O pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Esse estado de morte espiritual é remediado somente por meio de Jesus Cristo, que oferece a vida eterna. Romanos, capítulo 6, versículo 23, declara: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." O termo salário implica que a morte é o resultado merecido do pecado, um pagamento pela desobediência às leis de Deus. Desde a queda de Adão e Eva até os dias atuais, o pecado tem sido a causa raiz da morte. Apesar da inevitabilidade da morte devido ao pecado, Deus oferece um presente, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Este versículo resume a mensagem central do Evangelho. Enquanto o pecado leva à morte, a graça de Deus por meio de Jesus Cristo leva à vida eterna. A promessa da vida eterna é a pedra angular da fé cristã. Versículo 16 afirma: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." A vida eterna, conforme descrita na Bíblia, não é meramente uma existência interminável, mas uma qualidade de vida que está em perfeita comunhão do pecado, do sofrimento e da morte. O próprio Jesus falou extensivamente sobre a vida eterna. 11, versículo 25 e 26. Ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." Seção 5. Versículos bíblicos sobre a morte e seu contexto. O Salmo 23, versículo 4, diz: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam." 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57, oferece uma perspectiva triunfante sobre a morte. "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, fornece uma visão do futuro, onde a morte não existe mais. "Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Esses versículos oferecem conforto, esperança e segurança aos crentes, enfatizando a presença de Deus e a vitória sobre a morte por meio de Jesus. Seção 6. A visão cristã sobre a morte. Para os cristãos, a morte não é um fim, mas uma transição. Filipenses, capítulo 1, versículo 21, captura essa crença de forma sucinta. "Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro." A visão cristã da morte está profundamente enraizada na ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus venceu a morte,
os crentes têm a certeza de que também serão ressuscitados. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, diz: tempo de nascer e tempo de morrer. Essa crença fornece conforto e segurança de que Deus está no controle de todos os aspectos da vida, incluindo a morte. Seção 7. A história de Lázaro. Uma das histórias mais convincentes da Bíblia sobre a morte e a ressurreição é a história de Lázaro em João 11. Lázaro, amigo de Jesus, adoeceu e morreu. Jesus chegou 4 dias depois que Lázaro foi sepultado e realizou um ato milagroso. Ele então clamou: Lázaro, vem para fora. João 11, versículo 43. Para espanto de todos os presentes, Lázaro saiu do túmulo, vivo e saudável. Esse milagre demonstrou o poder de Jesus sobre a morte, afirmando sua identidade como o Filho de Deus. Seção 8. A ressurreição de Jesus. A pedra angular da fé cristã. A ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular da fé cristã. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. A ressurreição de Jesus é a vitória final sobre a morte. Ela confirma sua divindade, valida seus ensinamentos e garante a ressurreição dos crentes. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus não é apenas um evento passado, mas uma realidade presente que impacta a vida diária. Seção 9. A esperança da ressurreição para os crentes. A esperança da ressurreição é central para a fé cristã. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, fornecem uma descrição vívida dessa esperança. Porquanto o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta passagem garante aos crentes que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e reunidos com aqueles que estão vivos no momento do retorno de Jesus. A esperança da ressurreição transforma a perspectiva cristã sobre a morte. Seção 10. A vitória final sobre a morte. A Bíblia fala de uma vitória final sobre a morte no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, descreve esta vitória. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, elabora ainda mais a nova realidade onde a morte não existe mais. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A promessa da vitória final sobre a morte é um tema central na Bíblia, oferecendo uma visão de um futuro onde a vida, a alegria e a paz reinam eternamente. Seção 11. Conclusão. A mensagem de esperança. Em suma, os ensinamentos da Bíblia sobre a morte fornecem uma perspectiva abrangente e cheia de esperança. Embora a morte seja uma consequência do pecado e parte da existência humana, ela não é o fim. Por meio de Jesus Cristo, aos crentes é oferecido o dom da vida eterna e a esperança da ressurreição. A visão cristã da morte é de transição e esperança. Por fim, a mensagem da Bíblia sobre a morte é de esperança e vitória, garantindo aos crentes que a morte foi vencida, a vida eterna está garantida e um futuro glorioso os aguarda.